Muito bem, boa noite para quem estiver assistindo a gravação posteriormente. Então, nós estamos dando sequência na disciplina de lutas. O conteúdo hoje se trata de lutas de impacto, esse é o tema da aula. E nós trouxemos, então, convidados que irão falar sobre isso, né? Sobre pessoas que representam essas lutas para trazer mais legitimidade aqui para o nosso encontro. Bom, então, quem vai começar para a gente é a Andressa. Andressa, fica à vontade, assuma aí, a aula sua. Boa noite, turma, pessoal, colegas. Vou apresentar para vocês. Para quem está assistindo e não me conhece, acho difícil, porque a gente já estuda há algum tempo, mas Andressa, estamos juntos aqui, 7º noturno, e a gente vai falar hoje sobre Wushu Koshu. Geralmente as pessoas me falam, o quê? Né? É uma palavra, duas palavras não muito conhecidas, popularizadas, mas é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje e conhecer algo diferente, que é uma luta de impacto e tudo mais. Então, um olhar breve de uma história milenar. Bom, a gente vai falar, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Qual é o nosso índice? Vamos falar um pouquinho sobre filosofia, do que seria a história, e uma atividade prática, tentar assistir e identificar alguns pontos. Bom, essas duas palavras que a gente vai tentar observar um pouco mais de perto hoje, é o Wushu, que significa técnica marcial, e o Koshu, que significa arte marcial. Por que eu estou tratando delas? Porque são duas palavras chinesas que significam a luta em si, e a luta que vem original da China. Então, o esporte que a gente está... o esporte de combate que a gente está vendo hoje, que é o Wushu, seria esse. Porém, ele vem de uma arte marcial, e essa arte como filosofia. Por que não Kung Fu, né? Por que não a palavra Kung Fu? Porque ela não existe, é uma palavra que ela significa trabalho árduo, como a gente já deve ter visto em alguma aula do Rubens e em outros lugares, ou para quem nunca viu, Kung Fu significa trabalho árduo, você ficar bom naquilo. Porém, ela não significa algo especificamente como arte. O Kung e o Fu são essas duas palavras juntas, ela não significa algo de arte marcial, ou de luta, ou de técnica por si, mas ela significa trabalho árduo. Então, foi uma adaptação para se tornar acessível, porém ela não significa uma luta. Por que ela surgiu, né? O Kung Fu, ele foi se tornar popular, e para que todo mundo pudesse praticar. Porque antes, o Wushu e o Koshu, que são duas palavras diferentes, elas estão juntas aqui como apresentação, mas são duas coisas diferentes. É que elas andam sempre juntas, porque tanto a técnica quanto a arte, ela sempre andou muito junta, né? São duas palavras que vão representar a arte de você observar os animais, aprender os movimentos com eles, para se autodefender. E isso tudo vem, como eu já disse, da China. Então, se a gente colocar numa linha de tempo, né, vamos dizer assim, a nível global mesmo, não somente a nível nacional ali na China. Existe, há mais de 5.000 anos, o surgimento do Koshu como arte, né? Então, se a gente voltar, o Koshu como arte marcial, Kuoshu, assim que escreve, que fala, as pessoas observavam os animais, então cada um na sua região, então, por exemplo, regiões montanhosas tinham seus animais característicos, mais de frio, então tem os movimentos característicos das suas regiões, eles observavam os animais e tinham as autodefesas, as defesas para guerra,
para algum conflito ou algum combate que a pessoa fosse enfrentar. Como não existia uma academia como a gente tem hoje, ou um ensino, ou essa coisa do professor ensinar uma arte para autodefesa, eles tinham que recorrer a essas tipo de recursos. E tudo isso há 5.000 anos atrás. Essa é a história também do Kung Fu, né? Como todo mundo fala, quando que surgiu o Kung Fu? Kung Fu, então, ele surge há 5.000 anos atrás, mas, na verdade, a palavra certa seria o Koshu, a arte. Então, há 5.000 anos surge, e daí vai se aperfeiçoando essas técnicas, ela deixa de ser somente uma arte, somente uma prática e autodefesa, e se torna realmente algo que é passado de geração a geração. E assim, se eu sou da geração que aprendo um estilo de arte, um estilo de Koshu, inspirado em algum animal, por exemplo, um animal que voa, por exemplo, eu não poderia aprender um animal terrestre. Por quê? Porque seria rival às famílias, vamos dizer assim, os estilos seriam rivais e eles competiam entre si. Então, foi se aperfeiçoando as técnicas para cada vez mais eu ficar melhor naquilo, por isso que o Kung Fu é trabalho árduo, e eu poder, assim, melhorar cada vez mais as minhas técnicas, sempre observando nos animais, e daí surge o Wushu. Então, primeiro surge a arte, a própria filosofia de vida e de como viver e como se proteger. Depois vem a técnica. A técnica é aquilo que é mecânico, né? Repetitivo e que é passado. Então, tem essa coisa de passar de geração por geração e se passam muitos anos e se torna aquela coisa reservada e elitizada. Então, assim, tinha a população em geral que praticava a sua autodefesa, né? A pessoa se defende como pode, porém, a técnica em si, o Wushu, pode ser que confunda toda hora que eu fale Koshu, Wushu, mas a técnica em si, ela foi passada pouco, muito pouco, porque eu passava para minha filha, a filha dela para a filha dela, às vezes nem a menina em si, era mais o menino, né? Mais os homens, as meninas ficavam em outros setores, mas tinham sim algumas famílias que passavam para as mulheres, muito poucos, mas sim. E assim foi se dando ao longo de 5.000 anos atrás, até a década de 60, mais ou menos, século 20, metade final do século 20, com a mudança de governo e política, na verdade, né, a gente fala muito governo, mas questão de política e questão social que estava se modernizando e modificando, assim como toda a parte do mundo, né, a China, ela se torna um sonho muito grande de se tornar a modalidade olímpica. Então, se investe muito em questão cinematográfica, de lutas, e principalmente luta de combate, que é o que a gente veio para falar hoje. E nisso, até hoje se tem esse sonho de se tornar uma modalidade olímpica, que ainda não se conseguiu, mas começa-se, passa-se, né, de ser uma coisa elitizada, de para poucas pessoas, de apenas poucas famílias têm, e mais pessoas vão ter. Por quê? Porque surgem as academias de Kung Fu, de Wushu, Koshu. Então, lá eles não falam Kung Fu, hoje sim, mundialmente conhecido, mas o que eles queriam aprender? O estilo em si e a técnica marcial. Então, o governo, ele passa a ensinar nas escolas, em praça pública, a arte marcial. E daí ele continua chamando de arte marcial, continua chamando de Koshu, porém, seria o Wushu que é a técnica, né? Porque existia, sim, uma filosofia, uma questão de saúde, uma questão de melhoria de vida e tudo mais, porém uma repetição de movimentos, que é o que a gente encontra hoje
nas academias de Kung Fu, quando se ensina, por exemplo, um garra de águia, um louva-a-Deus ou algo do tipo, que são estilos de Kung Fu, só para explicar. E hoje, o que a gente tem hoje? Hoje existem até mesmo competições mundiais, há algumas décadas, né, de combate. De Kung Fu já tem há mais tempo, né, desde a década de 60, porém, a questão da luta de combate, né, do esporte de contato e de combate já é há pouco tempo, e ainda assim existe, e existe tanto as questões regionais até a mundial. Eu não gosto muito de ficar só falando, porém, eu acredito que se tiver qualquer dúvida, se vocês puderem anotar, e daí, quando eu terminar a minha explicação, a gente tira dúvidas. Ou eu posso dar a aula que eu quiser, né, professor? Esperar. Calma lá. Se alguém tiver alguma dúvida, ficou confuso, falei muito rápido, professor. Da maneira que você achar melhor, André. Se quiser continuando. Fechou. Eu acho que ninguém tem dúvida por enquanto, senão, tranquilo, né? Acho que Tá tá de bem boa, claro. André, tá tranquilo. Fechou. Então, recapitulando. Opa! A gente veio falar de Wushu Koshu. A gente falou um pouco sobre o que seriam essas palavras. Ainda pode ser que confundam. São palavras, acredito que para a grande maioria é um vocabulário novo, mas elas significam o que seria a etimologia dessas palavras, né? Etimologia não, né? Mas o que significa, né? Porque eu não falo chinês. E isso daqui é uma tradução da escrita chinesa, né? E o Kung Fu eu fiz uma menção para só deixar claro que ela vem depois da palavra. Aqui um pouquinho da história. E a gente vai para o que seria o Wushu. Porque, assim, existe as lutas de Koshu. Existe. Porém, essas lutas, elas não tendenciam para o que seria esse sonho de ser modalidade olímpica. Então, não é bem divulgado, não é bem, como eu posso dizer, reforçado, porque esse sonho ainda tem muito grande e é difícil de ser passado uma modalidade olímpica e consolidada e tudo mais. Então, existe sim, porém eu quis focar no Wushu como uma técnica marcial e como uma modalidade de luta de combate. Então, o que seria? Ele existe os socos, os chutes e as quedas. Todos esses golpes, eles pontuam, e uma característica muito forte são os equipamentos. Então, tem o capacete, tem as luvas, como fala? Almofadas, né, bem fofinhas, e a proteção de tronco, que ela é inteira de tronco e nas laterais. Então, existem esses 3 equipamentos, nessas 3 regiões, fora a proteção bucal, né? Então, por ter esse muito equipamento, ele tenta fazer como se fosse uma modalidade olímpica, para se tornar mais claro, mais seguro, é a palavra, né? Para tentar cada vez mais se popularizar e tudo mais. Escolhi um vídeo bem legal para a gente assistir. Não sei se vai dar para ver. Vou tentar aqui na internet. Vocês estão enxergando? Sim. Tá saindo som? Perfeitamente. Fechou. Muito obrigada, Thalisson e Wesley. O som para mim não tá saindo. Peraí. Eu acho que o som é mais de boa, porque eles estão falando em inglês, mas tranquilo. Essa competição é uma competição mundial. Foi de 2020. Essa daqui é de 2020, então, ano passado, super recente. Infelizmente, a brasileira perdeu. A mocinha que foi aqui lutar, mas é super interessante, dá pra gente ver bem.
a iraniana dá um cacete nela, mas é uma final, então ela é bem curtinha. Então tem toda uma organização, tem recursos atrás, uma boa mobilização. Então aqui, ó, Woman de 70, categoria de 70, né? Aqui, não sei se deu para reparar, mas elas têm esse costume que vem do Kung Fu, da arte marcial. Ela tem esse costume do boxe, né, de tocar, mas eles cumprimentam quando entra a federação, cumprimenta os juízes de forma mais tradicional possível, né? Não sei se vai mostrar. Então, a gente vê os chutes. Aqui dá para ver bem os equipamentos, tanto os capacetes, toda a proteção de tronco. E olha como é diferente, aí vem uma questão cultural mesmo, de roupagem, né? Então você vê a brasileira com uma regata e um shorts curto, e a iraniana inteira coberta, só com o pezinho de fora. Uma questão religiosa também, né? Bem forte. Tem as quedas também, permitido. Vocês podem ver que mesmo com a proteção, ainda é deferido golpes na cabeça. E a iraniana ganha. Bom, como eu disse da atividade prática, agora que vocês viram, espero que todo mundo tenha conseguido ver, né? Às vezes por estar no celular, complicado e tudo mais. Pode ver um pouquinho de uma luta. Quero passar uma outra luta e que vocês possam observar os golpes e como se vocês fossem juízes mesmo, sabe? Porque, a princípio, para quem vê, né? Só lembrando, vale soco, vale os chutes e vale as quedas. Agora, deixa eu pensar. Olá. Wesley, seu Estamos aqui. microfone. Seu Wesley, tava ligado o microfone dele. Deixa eu só... Um comentário que eu não fiz ainda é essa palavra aqui, ó, sandá. O sandá, ele é um estilo de luta. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui.
Sim, eu acho que essas duas. É. Então, deixa eu voltar para vocês. O Sandá, ele é um estilo de Wushu. Wushu Koshu. Então, dentro da... Aqui, esse WWC, ele é o World Wushu Champions. Então, é a competição mundial, certo? E dentro desses estilos, existe estilo somente de Kati, que eu acho legal de mostrar também, só para ter um diferencial que não é luta de combate. Quer ver... Então, eles fazem as... Porque, assim, tudo que a gente viu de história, eu não mostrei nenhuma imagem para vocês. Mas as lutas em si, em teoria, né, elas vêm das técnicas e das artes marciais. Elas vêm do que seria isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esses movimentos e essas práticas corporais, elas vêm inspiradas nos animais, que posteriormente vai se tornar uma luta de combate. De contato, perdão. E é tudo avaliado, tem premiação, é como se fosse um campeonato, certo? Tem as de arma, tem as sem arma. E daí tem tanto essa, dentro do próprio campeonato que a gente estava vendo. World Champions Kung Fu. Não. Deixa eu achar para vocês. Pode ser esse. Esse é do ano anterior, 2019. Por exemplo, essa mocinha aqui. Ela vem com uma arma e vai mostrar um Kati. Esse Kati, em teoria, ele vai levar para a luta. Porque ela difere golpes. Esse em especial não foi o melhor que eu possa ter escolhido, porque por causa da arma, né? Aquele que é feito sem arma, ele talvez represente melhor para vocês poderem enxergar os golpes. Porém, voltando para o que a gente estava vendo, o que eu queria sugerir? Antes da gente abrir para dúvidas e para um debate, que a gente assistisse um round que dura 2 minutos de uma final e vocês pudessem pontuar antes de ver o resultado quem que saiu melhor, para ver se vocês conseguiram observar mais ou menos o que seria uma luta. Ficou clara a minha explicação, mais ou menos, que a gente vai fazer? Ficou sim. Só maximiza pra gente a tela a hora que você for para a luta. Pode deixar. Agora sim deu para eu mostrar bem o que eu estava falando. Elas cumprimentam em todas as direções, atrás delas, nas duas, nas laterais, como forma de respeito e como forma que vem da filosofia da arte marcial. Não somente entre elas e quem está avaliando elas.
Aqui elas param para poder arrumar o capacete como forma de proteção. Vocês podem ver que é sempre uma luta bem segura. Vou parar ela aqui para a gente poder conversar um pouco. E aí, conseguiram observar bem? Conseguiram ver mais ou menos o fluxo? Eu não sei se dá para ver muito, porque como fica muito pixelado, não dá para sentir o impacto dos golpes. E não dá para ter uma noção do peso, e sem o som também não dá para saber se acertou. Mas se for para chutar, eu diria que a vermelha me pareceu um pouco mais agressiva. Mas não fale ainda, vamos escutar o pessoal aí. Quem não conseguir falar muito, se vocês quiserem colocar no chat quem achou que é mais a vermelha ou quem achou quem é mais a azul. Ou não achou nada. Às vezes não entendeu nada da luta. Pode ser também. Eu acho que foi a vermelha. Cadê as pessoas que Também lutam acho nessa sala? que foi a vermelha. Thalisson também acredita que foi a vermelha, a Gabriele. Uhum. O pessoal tá todo mundo errado, vai. Não é o Lucas que faz judô aqui? O judoca Matheus também falou vermelha. As pessoas que fazem lutas, que estão indo pela vermelha, tipo, acho que é o Matheus, né, professor? É. Tem alguma explicação? Ou não? Às vezes não tem. Às vezes tem. Por que vermelha, pessoal? Eu argumentei aqui. Tentei, pelo menos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, vamos voltar para lá e ver o que eles deram. Aqui são os melhores momentos, né? Pelos melhores momentos, já parece que a azul conectou bem mais, né? Exato. Deixa elas voltarem, que a gente já viu o placar. Azul.
A azul. Por que azul? Porque a vermelha ela sofreu 2 quedas, não deu para ver no começo. E a queda ela conta muito ponto. Então, os chutes e os socos, eles até podem sair limpos, né, como a gente fala, e a questão de bater forte ou bater fraco, ele não tem muita diferença. É mais uma questão de quantidade do que qualidade, no sentido de força. E as quedas pontuam mais do que os socos e os chutes. Então, e teve uma única vez que a Azul caiu de joelho, e foi isso. Então, a Azul, ela teve teve mais pontuação, menos erros, vamos dizer assim. Mas é uma coisa, assim, bem complexa, porque cada esporte de contato vai ter a sua regra em específico. E é interessante a gente passar isso para os nossos alunos no sentido competitivo, certo? Porque uma dessas, deixa eu voltar. Uma dessas você acaba perdendo uma luta, né? Você acaba perdendo quando a gente vai falar de competição para principalmente adultos, né? Que é diferente da linha que o professor está lhe dando ao longo das últimas aulas. Mas o que se trata é que é uma questão muito mais de regras e regulamentação de acordo com cada esporte, de cada luta. Eu tenho esse vício de falar esporte por outros motivos. E de cada luta. E voltando para a apresentação, eu acho que era mais isso, professor. E eu queria agora poder conversar um pouco, se ficou alguma dúvida, se quiser eu volto o slide. E eu trouxe de propósito a questão das mulheres lutando, porque eu não sei se alguém já tinha visto. Eu acho que é outra coisa que eu queria perguntar, antes de abrir para outra. Acho que o Thalisson abriu o áudio. Thalisson? Ou é só impressão? Só impressão. Outra questão que eu queria perguntar, e novamente no chat, ou quem quiser abrir o áudio, tanto faz, mas se puder responder no chat, se já tinha visto alguma mulher lutando, 2, né, no caso, lutando. Eu já vi você, Andressa. Eu já. Isso é verdade. Obrigada, Fer. Alguém mais? Fora uma pessoa? Fora a Fer? Kung Fu, não, eu nunca tinha visto. Outras artes marciais, a gente sempre vê, né? Hoje em dia não é tão incomum mais mulher lutando. Isso que eu ia falar agora também. Então, já estou atrasado no meu pensamento, porque ainda assim, pelo menos o que eu posso dizer dentro do Wushu é que é 1:20, né? Infelizmente ainda. Você falta competidora, principalmente na sua categoria ou algo do tipo. Então, pode-se dizer que em outras modalidades ainda pode ser mais difundido, né? Mas dentro do Kung Fu ainda é muito mistificado, eu acho. Pelo menos da minha experiência. Eu posso falar um pouquinho pelas pessoas que eu conheço e pelo jiu-jitsu. No jiu-jitsu é bem comum, eu não vou dizer que é igual aos homens, não é. Tá ali na casa dos 10, 20% de participação em relação aos homens, né? Então, a cada 10 alunos, tem lá 1, 2 mulheres. Mas tem um número bacana, assim, não é raro. Você vai para campeonatos, tem lá as meninas para lutar. E pelo que eu escuto de pessoas que eu conheço, né, mulheres, e que passaram, alunas que passaram pela FEFISO também, que lutam judô, me parece que no judô também não é tão, assim, incomum haver mulheres lutando. Agora, nas outras artes marciais, talvez seja bem mais escasso mesmo. Não sei se tem pessoal de outras artes aí que pode falar, né? Aqui tem os judocas aqui, né? O Lucas e o Matheus. Vocês conhecem bastante mulheres judoca? Ah, não sei quem levantou a mão aí. Foi Professor, conheço bastante judocas, assim, mulheres que tem. No judô é comum, né, Lucas? Muito mais comum.
A Andressa falou sobre Kung Fu, e eu acho que é normal, assim, tipo, no que eu vejo, eu sempre vi bastante menina. Tipo, eu não, acho que eu só fui umas 2, 3 competições, que foi uma que eu vi a Andressa, mas a minha cunhada, ela também luta, e, tipo, ela fala que tem bastante gente que luta com ela, uma equipe grande. Acho que esse tabu da mulher como não lutando, eu acho que tá bem melhor, né? No passado, acho que já foi muito pior. Mas ainda tá longe de ser igual ao número de homens. Ainda isso, de fato, tá bem longe ainda. Professor, Eu tenho uma pergunta, né? Pessoal, quem tem pergunta aí, vai fazendo para a Andressa, tá? Você falou no começo, não sei se eu não entendi, né, que você falou assim, o Kung Fu também é tão milenar quanto o Wushu. Aí, assim, eu não entendo nada do assunto. Eu tô falando de alunos que fizeram Kung Fu e fizeram essa mesma fala que você fez hoje, né? Que Kung Fu seria uma expressão e não o nome de uma arte marcial, né, que ficou conhecida no Ocidente como arte marcial, mas é só uma expressão, e que lá o Wushu é o nome da arte marcial, e aí tem, sei lá, centenas de estilos diferentes de Wushu, mas o nome correto seria Wushu, e aí tem as mais diversas escolas, né, igual, por exemplo, o Karatê, né, tem o Karatê, aí tem milhões de estilos, milhões é exagero, mas dezenas de estilos de Karatê diferentes. Não sei, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu escutei de aluno que faz Kung Fu isso, entendeu? Eu não sei nada sobre o assunto. eu trouxe 3 palavras, né? Basicamente. Depois eu falei um pouquinho sobre Sandá, que se não ficou. São 4 palavras, mas as 3 iniciais seriam o Wushu, Kooshu, Kung Fu e o Sandá. O Wushu e o Kooshu, primeiro vem a arte, depois vem a técnica por um sentido lógico, que a arte, a filosofia, vem antes, a inspiração, ela vem antes da cópia, vamos dizer assim. A cópia de repetição, de você aprimorar, de você estudar o movimento. Propriamente você observa, reproduz o movimento do animal, então é um bater de asas, então é um levantar de defesa. E depois você reproduz ele e consegue fazer uma autodefesa. Então, depois dessas 2 palavras, é isso que eles falam lá. Por isso que tem o campeonato com esse nome, não o campeonato mundial de Kung Fu. Existe o campeonato mundial de Wushu, que é técnica marcial. O Kung Fu foi uma palavra criada. Ela não significa nada a ver com luta. Então, foi uma palavra criada, vamos dizer assim, no último século, uma coisa que é milenar, porém, é como se tivesse trocado de nome. Só que é uma troca que existe somente para a gente poder entender. Porque lá eles falam Wushu. O que você pratica? Pratico Wushu. Ah, mas como que você pratica isso? Kung Fu. Entendeu? O Kung Fu seria mais o como para eles, quem fala chinês. E é tão engraçado porque isso me fez lembrar uma coisa. Eu fiz uma viagem antes da pandemia, é bom sempre frisar isso, e eu tive contatos com pessoas orientais, e eu perguntei, vocês praticam Kung Fu? E eles me olhavam de uma maneira, assim, muito estranha. Kung Fu? O que é Kung Fu, né? Aí eu falava Wushu, falava outras palavras, eles, então sim, praticamos. Por quê? É mais comum para eles ouvirem essas palavras, que é algo que está no vocabulário deles. E para nós, quando a gente fala Wushu, Koshu, as pessoas não entendem. Tem que ser realmente uma pessoa mais estudada mesmo, mais não estudada no sentido de culta, né? No culta, uma pessoa especial, mas no sentido de ser interessada no assunto. E existe tantas estilos de Kung Fu, Wushu, Koshu, de tanto quanto começaram a observar os animais e reproduzir elas.
Então, é incontável. É incontável. Porque um único animal ele pode destinar muitos estilos. A gente conhece pouquíssimos e se sobreviveram pouquíssimos, porque as pessoas foram morrendo, então não foi passado de geração para geração, né? Chega uma hora que a geração acaba matou toda a família daquela geração que já era muitos anos, muitos anos que se ensinava aquilo. O estilo inteiro morre com aquela família, porque não era passado. Então, acho que eram essas duas perguntas, né? A palavra. Então, por exemplo, professor, você dá aula na faculdade. Se você quer significar a sua prática, tipo, nossa, eu trabalho muito bem, eu trabalho igual Kung Fu, eu trabalho igual trabalho árduo, até trabalho muito bem, me dedico todos os dias. Você se dedica todos os dias, então você é Kung Fu. Você pratica Kung Fu. Mas a palavra Kung Fu em si, ela foi criada há pouquíssimo tempo, comparada ao que existe de Kung Fu. É complexo. Muito bem. Eu me lembro, né, a gente já convidou o seu pai, né, para vir se apresentar, para quem não sabe, o pai da Andressa é mestre, né, de Kung Fu, e ele veio fazer uma apresentação, uma palestra, né, na época que as coisas eram presenciais, né, nós podíamos viver um pouquinho, não precisávamos ficar presos aqui na frente do computador. Mas daí seria legal se você pudesse falar um pouquinho sobre quais são as opções de Kung Fu em Sorocaba, né? Onde estão as academias, os estilos, quem são os mestres? Se você conhecer, claro, né? Se você não conhecer, pelo menos falar do seu pai, onde que é a academia, qual que é o estilo dele, né? Como que funciona esse tipo de estilo, as aulas, etc. Só para situar, essa aula que aconteceu faz 3 anos. O tempo voa, né? Uau. Sim. E eu parei de praticar há pouco mais de 4 anos propriamente o Kung Fu. Praticar de forma Kung Fu, vamos dizer assim, árdua, todos os dias. Deixei de praticar no 2º ano de ensino médio. Pratico Kung Fu todos os dias, porque é trabalho árduo e as técnicas em si, vira e mexe, acabam voltando. Mas o trabalho em si, de principalmente passar faixa, de ensinar o Kung Fu, então eu posso estar um pouco desatualizada no sentido de mercado. Porém, o que eu posso explicar é a questão de ter se tornado... Porque, assim, antes, as pessoas defendiam para a guerra, certo? Então, acontecia algum conflito, alguma coisa, elas precisavam se defender, não existia uma arma de fogo, não existia um canhão, ou sei lá o quê, elas iam com o corpo delas mesmo, ou com alguma arma, e se defendiam, e era para uma questão de vida ou morte. Depois, como eu falei naquele momento, se torna algo popular, tem uma questão midiática muito grande mesmo, de todo mundo querer praticar o Kung Fu. Meu pai foi assim, ele era um menino, achou legal o Bruce Lee, e falou, vou praticar também. O professor já até chegou a comentar a questão do Bruce Lee, de ter influenciado de alguma maneira, enfim, cada um acaba tendo essa influência. O próprio Kung Fu Panda, só uma correção, o meu pai não é mestre, ele é Sifu. O mestre é um grau acima. Ele tá Sifu igual como se fosse no Kung Fu Panda mesmo, que lá no Kung Fu Panda ele é Sifu, ele não é mestre, o que ensina todos os estilos. E então, essa questão do ser Sifu, de ser mestre, de ser professor, de ser instrutor e tudo mais, são categorias que você vai subindo, assim como outros diversos estilos de lutas, artes marciais, etc., que você vai passando de faixa conforme exame. Eu sou faixa preta, então eu galguei, vamos dizer assim, galgar 1 a 1, desde a faixa branca até a faixa preta, que são 10 faixas. E são divididas as técnicas que você precisa para passar de faixa, tanto em artes mão livre, quanto artes de mão com arma. E dentro das armas, arma curta, arma longa. E tudo isso, essa categoria de práticas corporais, você aprende, treina e tem um alto nível de padrão,
porque é um padrão aquilo, e você vai passando de faixa. O que isso te traz? Filosofia de vida, saúde e tudo como qualquer outra prática, mas em específico a questão da dedicação e de disciplina. Porque disciplina é a palavra que tanto aparece no Kung Fu e principalmente no meu estilo, que eu ainda não falei o nome, mas é o garra de águia. Então é inspirado na águia e principalmente na garra dela. Então, por exemplo, outros estilos seria o tigre. Existe o estilo de louva-a-Deus, que tem a pinça do louva-a-Deus. Eu estou fazendo alguns com a mão aqui, assim, como se fosse para ilustrar. E dentro desses estilos, você aprende a ser árduo, certo? Trabalho árduo, a praticar o Kung Fu, até ficar bom naquilo. Bom aquilo que? Num padrão de excelência, a nota 10, a nota 100, na verdade são pontuações, para cada faixa que você vai passando. A academia do meu pai fica na Rua da Penha. Ele já está na Rua da Penha desde a década de 80, então já são uns 30 poucos anos, quase 40 anos ali. Ele é Sifu, como eu disse, alguns poucos aqui do Brasil inteiro, em Kung Fu Garra de Águia, e ele foi um dos primeiros alunos, teve uma primeira turma de discípulos de Garra de Águia aqui do Brasil, porque ele consegue explicar melhor, mas de uma forma geral, como o estilo estava prestes a morrer, foram pegos os melhores mestres, aí sim são mestres supremos, grão-mestres, às vezes, grão-mestres acima de mestres, da China, e separado por continente. E um deles que veio aqui para o continente, para a América, em específico para o Brasil, São Paulo, e em específico para Sorocaba, uma parte deles, que é o mestre Li. E meu pai foi fazer aula com ele. E daí, nisso, vem toda uma geração de ele ensinar a mim e de eu passar para frente em algum momento. Eu tive esse intervalo de faculdade, vamos dizer assim, e o intuito é sempre passar para frente esse conhecimento para que não deixe de morrer, assim como tantos outros já morreram. E você conhece outros estilos ou mestres de Kung Fu em Sorocaba ou não? Não consigo me lembrar algum assim específico. Os contatos geralmente estão com o meu pai mesmo. Tá. Eu pergunto porque, e daí eu já aproveito e já emendo outra pergunta, né? Se no seu estilo, porque eu estou fazendo Tai Chi ali no centro Udang, fica ali no Campolim, né? O mestre ali é o Leandro Molina, né? Ele tem um nome lá em chinês, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu não vou achar. Bom, enfim. E é curiosa a história dele, porque ele foi lá na China, né, para mestre Shen, né? Ele foi na China se formar lá como mestre. Então, é um espaço legal. Eu não estou fazendo Kung Fu lá, não dá tempo, né? Acho que estou meio velho para começar coisas novas assim, de lutas pesadas. Não terminei nem a minha trajetória no Gil ainda, tá em suspenso por causa da pandemia, né? Mas eu fui procurar o Tai Chi, né, que também é uma arte marcial, né? Mas para manter assim a serenidade, né? Combater a ansiedade nesse período de pandemia. E é bem interessante, né? Observar a prática. E lá o Tai Chi, né? Que é outro nome também, porque Tai Chi também é uma tradução ocidental, não lembro qual é o nome agora. Tai Chi, se eu não me engano, o nome. Faz parte da formação lá dos lutadores de Kung Fu, né? Então, são duas, é uma manifestação da mesma cultura, da mesma arte. Só é uma forma com objetivos um pouco diferentes, né? Enquanto um é preparação para o combate, a outra é uma preparação mais interna, mais espiritual, alguma coisa assim. No estilo que você faz, tem esse tipo de treinamento também, esse tipo de associação? Professor,
Eu sugiro uma coisa. Você disse pra gente assistir os 20 minutos de uma outra pessoa. Eu já respondo a pergunta. Porém, eu tenho uma enciclopédia humana sobre isso do meu lado agora. Então, acho que fica um pouquinho mais fácil. Eu Vamos posso aproveitar. responder. Vamos aproveitar. Você tá inteiro? Tô. Ele estava dando aula. Mas então, voltando à sua pergunta anterior, eu vou fazer para ele sobre a questão comercial. Dá para ouvir bem? Dá, acho que dá. Tem aqui em Sorocaba, deve ter, Peraí. Dá sim, tá muito bom. ao todo, deve ter, acho que 5 professores, além de mim. Então, ao todo, tem 6 professores. E quais seriam os títulos, você lembra? Tem um chamado Louva-a-Deus, tem outro 2 professores de Garra de Águia também, que dá aula também aqui em Sorocaba de Garra de Águia. Louva-a-Deus e um estilo chamado Wing Chun, que é o estilo do Bruce Lee, né, a arte marcial que o Bruce Lee treinou, e um outro estilo chamado Wudang. Esse, como estamos falando de Wushu e Wushu, esse Wudang é Wushu, que não é, vamos dizer assim, não é tradicional. E os outros estilos são tradicionais. Qual seria a diferença, assim, de tradicional e não tradicional? Seguinte. Então, o estilo tradicional é aquele estilo que foi criado no início do Kung Fu. O Kung Fu, o estilo mais antigo de Kung Fu tem mais de 5.000 anos. Depois disso veio dezenas, centenas de estilos diferentes um do outro. Estilos criados na década de 50 para cá, de 60 para cá, a gente chama de Wushu, que é o estilo que não é tradicional. É mais uma técnica, né? Uma técnica que foi tirada do Kung Fu. É uma coisa mais acrobática, mais para demonstração. É lindo, é bonito. Só não, em termos de defesa pessoal, não é muito aplicado. Não funciona, né, vamos dizer assim, 100%. E essas técnicas tradicionais, esses estilos tradicionais, eles usam todas as mesmas armas ou cada estilo tem a sua arma? Basicamente, as armas, elas são universais para todos os estilos. Alguns estilos, sim, teve uma adaptação maior de uma arma ou uma arma diferente. Algumas vezes, na própria região que aquele estilo foi criado, o Kung Fu, como ele está muito agrupado dentro da lavoura na China, então tem muitas armas que é enxada, a pá, foice, tridente. Muitas armas são denominadas, são usadas na agricultura. Então, aquele estilo que tinha aquela agricultura que, vamos dizer assim, o arroz era plantado em quase toda a China, sim, mas tinha alguns locais que tinha mais plantação. Então, aquela foice que usava para cortar o arroz, eles usavam também para aquele estilo. Então, tem muitos estilos de Kung Fu que tem uma arma específica para ele mesmo. Agora, bastão, lança, punhal, facão, tem, entre outras armas, que são denominadas para todos os estilos. Né? Então, cada estilo, vamos dizer assim, ele tem nós chamamos de Kati, né? Que é o movimento de sequência de estilo. O Louva-a-Deus tem o Kati de bastão, mas não é o mesmo Kati que tem no Garra de Águia. Não é o mesmo Kati que tem no serpente, no macaco. E são movimentos, alguns movimentos são parecidos, mas eu posso dizer que 75% da sequência é diferente. Então, cada estilo, o bastão é uma das armas que tem todos os estilos. Já chegou a ter 350 estilos diferentes. Então, de bastão,
teve mais de 350 kati, diferente um do outro. Sequência diferente um do outro. Existe, nos campeonatos, eles são fechados entre estilos ou o campeonato mistura estilos também? Isso. Então, aí a André estava perguntando sobre o Wushu. O Wushu é isso. O Wushu, ele foi denominado pela China, pelo governo da China, para popularizar o Kung Fu. Daí a China criou técnicas, e essas técnicas chamam-se Wushu. Aí ela criou técnicas de bastão, aí é o mesmo movimento para o mundo inteiro aprender. Então, assim, uma sequência única, para todo mundo aprender a mesma sequência, onde tinha um campeonato e todo mundo ia apresentar a mesma sequência. Aí um faz mais lento, outro faz mais rápido, enfim, aí tem a pontuação. Alguns acabam desequilibrando, enfim. Lógico que não é uma sequência simplesinha, é uma sequência muito competitiva mesmo, é uma sequência muito grande, muito difícil de fazer, muito difícil de executar. Aí tem denominado o Wushu, é a técnica, né? Mas isso, o tradicional já é diferente. Alguns movimentos são idênticos para todos os estilos, mas a sequência de movimentos, cada um vai criando a sua sequência conforme O seu estilo. É o seu estilo, a sua característica de movimentos, esse tipo de coisa. Aí seria o Kouchu, Aí é o Koshu, que é o tradicional. a arte marcial. A arte marcial chinesa mesmo. Muito bem. E existem campeonatos com armas adaptadas ou não? O Sandan é só com as mãos livres? Não, então, aí tem a parte que eu falei, do Wushu, que o governo criou os movimentos, né, as técnicas, e onde todo mundo aprende a mesma técnica. Aí existe também o campeonato de Koshu, que cada um faz o seu bastão. Aí tem. Não, ele fala competição mesmo. A competição 2-2 não tem. Combate. Não, o combate livre não tem. Existe uma demonstração 2-2, eles podem usar o bastão, o lance, facão, nunchaku, enfim, dezenas de armas, né? Mas é um negócio combinado. Nós chamamos de toixá, é uma luta combinada. Não tem a questão da imprevisibilidade, né? Não tem uma questão da competição mesmo, da luta. Não, essa parte não tem. Tem a parte de competição, mas é de luvas, capacete e tal, esse tipo de coisa. Aí sim é competição livre. Mas com armas não tem. Que seria o sandá. Sandá. Pessoal, eu estou fazendo todas as perguntas aqui porque eu gosto do assunto, mas não se sintam, aproveitem, né? O mestre é Wilson, é esse o nome? Se eu me recordo bem? Como que é o nome mesmo? É Wilson, com I. Wilson, com I. Wilson Furquim. Wilson Furquim, já muito generoso da parte dele conversar com a gente. Ele já fez uma apresentação na FEFISO, veio. Foi bem legal, né? A Andressa nos lembrou que já faz 3 anos isso, como o tempo passa rápido, né? E agora, novamente, ele sentado aqui para responder as nossas perguntas. Então, quem tiver interesse aí, aproveita, tá? Fica à vontade para perguntar. Enquanto vocês não falam nada, eu vou perguntando, né? Bom, a Andressa comentou que o senhor já está quase há 40 anos na Rodapé ensinando, né? 30 e poucos anos, né? Eu queria saber o que mudou nesse tempo todo, né? Qual era o perfil dos alunos no passado? Porque eu imagino que deva ter começado numa época que as artes marciais orientais fizeram muito sucesso, né? Explodiram no cinema, né? E deve ter explodido entre a molecada. E hoje é um outro momento, né? Hoje, assim, o que está mais na televisão é mais a questão do MMA, né? Então, o que mudou todo esse período, né? No perfil dos alunos, na condução de uma academia, até na filosofia, de repente, da própria arte? Sim, mudou bastante, mudou bastante. Antes era bem mais tradicional, né? A gente ensinava arte marcial, o aluno antes, ele não tinha esse monte de pesquisa que ele tem hoje, a internet principalmente. Então, ele confia, não que ele hoje não confie em você, mas antes ele treinava, por exemplo, o aluno que treinava comigo antes o Kung Fu, ele treinava só o Kung Fu. Hoje, o aluno ele já treina o Kung Fu, a musculação,
ele faz boxe, ele faz Muay Thai, ele faz um monte de outra arte marcial junto com o Kung Fu. E muitas técnicas do Kung Fu não dá para ser colocada dentro do Muay Thai, ou dentro do kickbox, ou dentro do judô. São coisas diferentes. E aí tem a parte que o aluno aprende em outra academia, né, ao mesmo tempo ele está aprendendo uma técnica junto comigo, e aí ele acaba entrando em conflito, né? Então ele fala assim, não, mas lá ele ensina desse jeito, aqui a gente faz assim. Aí muitas vezes ele pergunta, né, qual que é o melhor, ou algumas vezes ele fica até desconfiado, né, achando que eu estou assim, ensinando uma coisa errada para ele. Ou ele aprendeu alguma coisa errada, né? Então hoje, assim, a disciplina da arte marcial perdeu bastante, perdeu muito, muito mesmo, porque a pessoa acaba tendo outros conhecimentos e, ao invés de ele usar esses conhecimentos para agregar para ele, para ajudar para ele tem pessoas que acabam atrapalhando o seu treino, atrapalhando sua técnica, né? Em termos comercial, há 40 anos atrás, aqui em Sorocaba, tinha o taekwondo, o karatê e o kung fu, e o judô. Só tinha essas 4 artes marciais. Um tempo depois veio o boxe, muito tempo depois veio o full contato, virou kickbox, e aí já tem o Krav Maga hoje, jiu-jitsu, e Muay Thai. Então, assim, são, comercialmente falando, quando eu comecei a dar aula aqui em Sorocaba, quando eu comecei a treinar aqui em Sorocaba, tinha 4 ou 5 academias de artes marciais. Hoje tem um 0 a mais, tem 40, 50 academias de artes marciais. É muito grande, é muito grande. De Kung Fu mesmo, aqui em Sorocaba tem acho que 6 academias, tem 6 estilos, tem 6 professores, mas tem muito mais de, acho que 10, 12 academias de Kung Fu. Porque tem professores que estão dando aula em 2, 3 academias. Chega a ter umas 12, eu acho que 13 academias de Kung Fu. Na minha época tinha, acho que 4 academias. Além de o fator de... Não, tinha 5 academias, mas no total geral. Era Kung Fu, tinha Karatê, era 5 academias de artes marciais. E você dava aula só em uma academia, né? Isso. Você não precisava dar aula em 2, 3 academias. Na minha época tinha só a minha academia de Kung Fu, que eu treinava. Só tinha essa academia, não tinha 2 academias de Kung Fu. Hoje, só de Kung Fu, tem 6 professores aqui em Sorocaba. Só de academia deve ter umas 12 ou 13 academias de Kung Fu. Então, um aumento muito grande. Tudo bem que a população aumentou, tal, tudo isso, mas a concorrência é muito grande. Então, hoje você tem que... não pode... Eu não faço isso, né, de maneira alguma. Falar que o professor X tal ensina um estilo errado só para mim ter mais alunos, eu nunca fiz isso, nunca vou fazer esse tipo de coisa, né? Não é do meu perfil fazer essas coisas. Mas muitos alunos acabam saindo de academia, indo para a minha academia, treinar comigo, e eu falo, olha, aqui a técnica é desse jeito, assim, assado, mas eu mostro para ele para que é desse jeito, né? Porque o seu aluno vai treinar, se ele vem do Muay Thai, e no Muay Thai tem uma defesa de chute, no Kung Fu não tem essa não tem essa necessidade de fazer essa mesma defesa. Então, tem aluno que fala assim, mas isso é calejamento? Não é calejamento. O calejamento é diferente do Muay Thai. Então, assim, algumas técnicas são parecidas, não são idênticas. Então, assim, em termos de volume de técnica, hoje você tem que fazer uma esquiva maior, você tem que dançar conforme a música, tem que rebolar mesmo para dar aula mesmo. Para passar a técnica, ensinar a técnica, você tem que fazer de altos e baixos. Bem, o Matheus levantou a mão, Matheus, pode falar. Isso, professor, eu tenho uma dúvida.
Eu gostaria de saber se para defesa pessoal existe algum. Lógico que cada estilo tem as suas características, mas se defesa pessoal hoje em dia teria algum estilo que é mais recomendado e se sim, o porquê? Uma bateria falando. Fabi, você vai fazer uma pergunta também? Não, eu não, desculpa. Tudo bem. Responde. Pode responder. Sim. Então, em defesa pessoal é assim. Hoje, eu posso dizer para você que o Kung Fu ainda ele é soberano em termos de defesa pessoal, né? Ele tem mais técnicas, mas tem uma arte marcial muito conhecida que é o Krav Maga, que ele trabalha muito só a defesa pessoal, né? Todo o trabalho que você faz dentro da academia é baseado em defesa pessoal. O Kung Fu, ele nasceu da defesa pessoal há 5.000 anos atrás. Ele foi purificando essa técnica até os dias de hoje. Então, tem muita coisa de defesa pessoal. O único detalhe é que você demora muito tempo para assimilar esse tipo de coisa. Então, hoje tem o Krav Maga, que ele já entra direto na defesa pessoal. Ele já desde o primeiro dia, você já entra lá aprendendo defesa pessoal. Então, hoje, a arte marcial que não é mais indicada, mas eu falo assim, desde o início, ela treina defesa pessoal, é o Krav Maga. Você começa a entender já a defesa pessoal. O Kung Fu, ele é mais rico em defesa pessoal. Ele tem mais técnica em defesa pessoal. Só para você poder entender a técnica, demora um pouquinho mais. Professor, eu estava comentando com o pessoal aqui que eu estou praticando, comecei a praticar, né, o Tai Chi como uma maneira, né, de conter a ansiedade aí nessa pandemia e tal, né? O estilo Garra de Águia trabalha com alguma coisa parecida, né, com esse controle da respiração, com essa coisa da mais mental, né, típica do Tai Chi, né? Tem alguma coisa assim no estilo Garra de Águia também? Sim, tem uma técnica chamada Qigong. Então, Tai Chi é um estilo interno. O Tai Chi é um estilo de Kung Fu, como é o Garra de Águia, louva a Deus, né? São estilos diferentes. E o Tai Chi Chuan é um estilo de Kung Fu que nós chamamos de técnica interna. Então, o Garra de Águia é externo, é força explosiva, né? Já o Tai Chi é interno. E dentro do Garra de Águia existe algumas técnicas de respiração, que é o Tai Chi, que é a técnica de Tai Chi Chuan, que é a respiração. Que é uma parte de concentração, tal, que é essa parte de calejamento. Particularmente, hoje, a minha academia, como eu, ao longo do tempo, eu aprendi outras técnicas de respiração, além do Tai Chi, também. Então, hoje eu consigo colocar dentro das minhas aulas essas técnicas de respiração, que são muito boas, são excelentes. Então, realmente, dentro do Garra de Águia já tinha, e agora eu coloquei mais algumas ainda que eu aprendi ao longo dessa jornada de 40 anos. Interessante. E o que eu tenho percebido também, né, às vezes eu vou lá para fazer o Tai Chi, eu vejo o pessoal treinando, né, o Kung Fu, e eu tenho percebido a enorme importância da flexibilidade, né, assim, coisa que outras artes marciais parece que não dão tanta importância assim, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Qual é a importância da flexibilidade para a arte marcial do Kung Fu? Olha, a flexibilidade não é o alongamento, né? Assim, você tem uma abertura, tal, um espacato, como diz, né? Isso é característico do Kung Fu também, porque tem alguns estilos de Kung Fu que a gente chama de Kung Fu do Norte, que são flexíveis, que tem que ter bastante abertura, que é o nosso estilo, Garra de Águia. Aí tem alguns estilos de Kung Fu que do Sul, e esses estilos, eles não necessitam de abertura. Agora, a flexibilidade, ambos têm que ter. Então, a parte flexível, né, você tem uma agilidade, isso envolve a parte da agilidade. Então, a flexibilidade não é você ter uma abertura completa no chão, mas a flexibilidade ela é essencial.
para fazer o Tai Chi, para fazer o Qigong, para fazer o Garra de Águia, louva a Deus, qualquer outro estilo de Kung Fu, a flexibilidade é muito importante. É essencial. E como que você coloca, então, como seria mais ou menos uma aula mais? Eu sei que cada aula tem a seu estilo, às vezes a gente muda a aula completamente, às vezes a gente dá uma aula especial, eu sei que existe tudo isso. Mas como seria mais ou menos uma aula meio padrão, uma aula mais, né, o estilo, começa com a flexibilidade, deixa para o final, a técnica no meio, termina com uma luta, como que seria mais ou menos uma aula sua? Sim. Então, o aluno, quando ele vai na academia, ele começa a aprender as técnicas básicas, então ele aprender a fechar a mão, abrir a mão, fazer a posição de garra, aprender as técnicas que vai usar dentro do kati, vamos dizer, do kati de garra de águia. E aí ele vai aprender passo a passo os katis. Então, ele começa a aprender uma sequência de 10 movimentos, depois ele vai aprender o segundo kati, que tem 20 movimentos, depois vai aprender o terceiro kati, 30 movimentos, e os movimentos do kati já servem para ganhar flexibilidade e alongamento e força. Então, vamos imaginar, 5.000 anos atrás, não tinha academias. Então, a pessoa tinha que fortalecer seu corpo, fortalecer a musculatura, ganhar alongamento, ganhar flexibilidade e treinar a defesa pessoal. Que o mais importante, há 5.000 anos atrás, era aprender a defesa pessoal. Ser ágil, ser hábil. Então, ele não tinha tempo para alongar, ter a flexibilidade e treinar a musculação. Então, ele já tinha que fazer aquilo dentro do seu momento. Por isso que muitos movimentos do Kung Fu tem kati de enxada, kati de apá, kati de tridente, kati de foice, onde ele usava os movimentos para treinar o kati e para trabalhar. Então, quando a pessoa vai fazer um kati de banco, por exemplo, ele vai fazer parte do movimento, ele usa como se estivesse trabalhando com aquele banco, e parte do movimento ele usa como defesa e ataque. E, junto com aqueles movimentos, ele também treina a parte de alongamento, e flexibilidade e força. Então, é uma coisa em conjunto. Então, o aluno hoje na academia, ele faz isso. Desde o início, ele vai aprendendo a parte de alongamento no próprio movimento do kati. Ele vai aprendendo, ele vai exercitando a sua flexibilidade dentro dos movimentos do kati. Aí, conforme é a faixa dele, ele vai aprendendo o kati maior. Então, hoje, um kati da faixa branca demora 20 segundos para o aluno fazer o kati. Um kati da faixa preta vai demorar 4 minutos. Então, é um kati muito maior para ele fazer. Aí ele vai chegando nesse estágio. Da dificuldade dos movimentos, não só de demorar, isso, mas os mais complexos. Hoje ele faz um chutinho baixo, da preta é obrigado a ele fazer um chute um pouco mais alto. 2, 3 chutes. Chutes seguidos, esse tipo de coisa. Ele vai se envolvendo. Quanto tempo leva, mais ou menos, para... Claro que também isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Nós sabemos. Mas quanto tempo leva, mais ou menos, para formar um lutador, assim, um faixa preta? Desde da branca até a preta, quanto tempo leva, em média? Olha, em média, vamos colocar aí 3 anos. O aluno sair da branca e ir para a preta. Isso é um tempo meio que recorde, tá? 3 anos. Mas, normalmente, acima de 5. Isso treinando quantas vezes por semana? Isso treinando 2, 3 vezes por semana. Mas aquele aluno bem aplicado, tudo, ele vai fazendo, não dá para fazer em menos de 3 anos. 3 anos e meio, 4 anos é um aluno bem aplicado. Mas 3 anos dá para fazer, mas tem que suar muito. Tem que suar muito. Quanto tempo para formar um Sifu? Então, aí vai dos seus conhecimentos, assim. Eu, graças a Deus, eu tive grandes oportunidades, né, de participação de eventos, de campeonato, então a gente vai evoluindo. Agora, eu já treino arte marcial desde 84, desde 90 eu treino garra de águia, né, esse estilo garra de águia. Então, meu último exame foi há 8 anos atrás. E se eu for fazer um exame hoje, eu não estou preparado.
Assim, eu tenho que me preparar pelo menos uns 10 meses, eu acho. Ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Uma preparação de pelo menos 10 meses. Se eu pegar para me preparar para o exame hoje, eu preciso preparar de 10 meses. Dedicar. Então, mas não é uma preparação, entre aspas, assim, é suado, é difícil. E aonde que tem que fazer esse exame? Em São Paulo ou tem que ir para a China fazer o exame? Não, todos é feito aqui no Brasil, em São Paulo mesmo. Porque tem a federação daqui já. Federação. Tem a federação brasileira. Não há necessidade de você viajar mundo fora. É feito aqui. Uma reclamação muito comum dos judocas são os valores que a federação cobra, que são altos, né? Tem esse mesmo problema ou não? Olha, realmente tem, tá? Eu, particularmente, eu fico um pouco fora da federação e faço meus exames particulares devido a isso mesmo, tá? Porque eu prefiro dar mais... sair da federação e para deixar mais em conta, né? Para o aluno poder treinar. Não é treinar comigo, não é treinar na minha academia. Eu nem falo isso para ele, mas quando chego na época do exame, eu já cobro um valor menor. Mas vamos dizer assim, eu tenho a minha filiação com a federação, eu só não vou registrar ele na federação. Simples. Então, ele faz o exame junto comigo. Se lá na frente ele quiser um dia filiar a federação, tudo, aí sim, vai ter um custo maior. Mas não tem necessidade. Então, todas as academias, todas as artes marciais têm infelizmente, tem esse degrauzinho de custo, né? Realmente. A parte política, né? Mais política e burocrática, né? A parte mais política e burocrática mesmo, é verdade. Eu acredito que é muito do que o aluno está procurando, né? O aluno, a aluna está procurando. Se é uma questão que ela quer ser professora e se filiar e tudo mais com a federação, aí já é interessante desde o princípio. Mas se é por uma questão de qualidade de vida, se é por uma questão de arte, de filosofia de vida, que é o que a gente prega mais na nossa academia, certo? Na academia do meu pai, que é uma questão mais de arte marcial. Passar o estilo, ensinar o estilo e tal. Não cobrar do aluno um esforço físico. Acho que isso já é gratificante, digamos, as partes, né? E não tem necessidade. Muitas pessoas acabam deixando o treinamento do aluno mais fraco, assim, para ele poder evoluir mais. E essas academias elas acabam cobrando mais na parte de exame. Deixa o exame mais fraquinho, mais fácil do aluno fazer, cobra menos técnica dele e tal, mas no exame eles chegam junto. Eles cobram um valor maior. Então, assim, eu já tive aluno assim, então que ele saiu da minha academia, foi para outra academia, e hoje ele é faixa preta naquela academia. Mas, enfim, mas ele pagou um valor um pouco maior. Mas eu olhando, já peguei essas pessoas por aí, fazendo técnica, tudo, eu olhando ele assim, falei assim, nossa, já é faixa preta? Bom, então eu aproveito e faço a pergunta. Que tipo de pessoa procura o Kung Fu, né? Qual o perfil das pessoas que buscam? O que elas buscam no Kung Fu? E o que elas encontram que você acha que é mais valioso, assim, o que faz elas ficarem e praticarem? Então, tem diversidade, né? Tem muitos alunos meus hoje que levam o filho, que é pequeno, né, porque ele já treinou e agora quer que o garoto comece a praticar também. Mas o perfil maior das pessoas hoje é na faixa de 16, 17 anos para cima, até os 25, 27. E eles procuram mais a parte de luta, né? E isso inspirado na parte do UFC, na parte de luta, de competições. Eles acabam vendo, se empolgando, vamos dizer assim, nessa parte de arte marcial de luta, né? Eu quero aprender luta tal para acabar desenvolvendo esse tipo de coisa. Então, o perfil das pessoas hoje é mais eles querem partir para a luta, né? Para a luta mesmo. Eles não estão procurando muito o Kung Fu. Eles querem mais a parte do Muay Thai, a parte de luta mesmo.
luva de boxe, calejamento, bater, esse tipo de coisa. A parte filosófica mesmo está deixando a desejar. São poucas pessoas que procuram isso. Me parece que isso é uma tendência, né? Porque a gente conversa com vários mestres de outras lutas, com várias pessoas. Parece que essa parte filosófica tem sido deixada de lado, não só no Kung Fu, mas em várias outras artes. Tem sido esquecidas em nome de competição, em nome de, né, de medalha, em nome de jogos, em nome de patrocínio, enfim. De graduações, de faixa, esse tipo de coisa. Por isso que eu falei, alguns alunos meus deixaram de treinar comigo para treinar em outra academia, e hoje eles já são faixa pretas. Né? Enfim, não estou desmerecendo ninguém nessa parte, mas eu falo, muitos deixam de fazer o tradicional, fazer aquela filosofia, porque a arte marcial, ela é disciplinada, precisa de que o aluno se dedique um pouco mais da sua parte para poder fazer os movimentos corretos. E algumas academias não se importam muito com isso, né? Se importam, não vou dizer o valor, mas é mais ou menos isso, né? Quer mais que a pessoa pague a mensalidade e faça o exame, esse tipo de coisa. Então, já vi muitos faixa preta hoje dando aula, mas não são faixa preta. Infelizmente, não são faixa preta. Então, vai decaindo, né? E a parte de filosofia de arte marcial vai perdendo. Aos poucos vai perdendo. Realmente. Infelizmente. Olha, tem uma última pergunta, já agradecendo o seu tempo, né? E para não tomar muito mais ele, né? Deixar descansar um pouquinho depois da aula. Uma última pergunta, então, que eu acho que é bom que os alunos escutem, né? Faz parte dessa disciplina aqui para entender mais o que é uma arte marcial. O que você acha, né, que a arte marcial agrega para uma pessoa, para a vida de uma pessoa, fora da academia, fora dos tatames, fora do espaço de luta, né? O que praticar uma arte marcial colabora com a sua formação, com o seu caráter, com a sua vida de uma maneira geral? 2. Olha, a parte de buscar conhecimentos, ela ajuda você na parte de disciplina. Hoje, principalmente nessa parte de pandemia, né, como é o Tai Chi, para você poder extravasar, relaxar. Eu sempre falo, o aluno que procura arte marcial ajuda na parte psicológica, né, ajuda muito na parte da cabeça dele. E ele acaba se superando, né, porque a arte marcial é isso, você vai buscar um degrauzinho por degrauzinho, né, sempre. Então, e na vida é assim, você também vai entrar na escola, depois no colegial, depois na faculdade, e vai ser degrauzinho por degrauzinho. Então, a arte marcial, basicamente, a arte marcial tradicional, basicamente, seria isso. Né? Então, ele ajuda muito nessa parte de disciplina, né? Ajuda muito, né? Se ele puder conciliar as duas coisas, é o ideal para ele. Muito bem. Agradeço enormemente a sua gentileza, a sua disponibilidade de tempo mais uma vez, né? Pela segunda vez já. Dessa vez não programado, né? Apareceu aí, a Andressa puxou para participar da conversa, mas foi muito legal, eu gostei bastante, eu agradeço bastante, viu? Disponha, quando vocês quiserem. Tá? Só falar para a Andressa, eu estou aqui, presente. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, já fiz chamada aqui por quem estava online aqui do lado, tá bom? Então, um abraço para todos, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, mestre. Tchau, Andressa. Obrigado, Andressa, você também, pela aula, por ter chamado seu pai. E até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, Andressa.